E se eu te contasse que a CIA foi oficialmente intimada a prestar esclarecimentos sobre o STF pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos, o que você me diria? Que o assunto é página virada, que a gente não fala mais nisso? Como eu venho dizendo o tempo todo aqui neste programa, não no turno de Elon Musk. Gente, é tanto ovo no ventilador que Elon Musk está jogando, e olha, toda razão eu dou para Paulo Figueiredo, que disse: é só o começo, meu caro. É só o começo. Nessa edição, a gente ainda vai falar sobre outros recados que o Elon Musk deixou nas redes sociais e sobre a juíza Gabriela Hart. Vocês acreditam que ela e mais alguns desembargadores foram afastados de seus trabalhos no mais absoluto estilo passa fora daqui? Porque eu estou aqui para eles. Se você não lembra quem é a juíza, eu vou te lembrar já já. Por enquanto, vou pedir o seu like, seu compartilhamento nas redes sociais, nos grupos de Telegram e Zap Zap. Isso ajuda bastante a gente. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Vem comigo, vamos lá. Você lembra dessa juíza, dessa cena aqui? Por essas três pessoas que eu lhe falei, Bunlai, Odebrecht e Mas, Oris. doutora, eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou Não, sendo quem tem que interrogado nesse responder é momento. quem me acusou. Doutor, e assim, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Eu não imaginei que fosse Mais um pouquinho. assim, doutora. Eu também não. Como eu sou vítima... Pois é. Eu não imaginei, né, que fosse assim. Ela disse também, não, a gente vai ter problemas. E no final das contas, quem acabou tendo problemas foi ela mesmo, pela CNN Brasil, que noticiou ainda há pouco que CNJ acabou de afastar a juíza Gabriela Hart e desembargadores do TRF4 e cita infrações gravíssimas. Mas espera aí que tem mais no meio dessa notícia que possa imaginar sua van filosofia de Juninha. Segura aí. Decisão do corregedor cita graves infrações administrativas da ex-juíza da Lava Jato. Afastamentos devem ser analisados na sessão de terça-feira, amanhã, no dia 16. Olha aqui, o Corregedor Nacional da Justiça. Quem é o Corregedor Nacional da Justiça? Luiz Felipe Salomão. Vocês sabem muito bem, né? Aquele que Lula indicou. Esse Luiz Felipe Salomão, ele afastou hoje a juíza Gabriela Hart de suas funções. A decisão é baseada em elementos de inspeção extraordinária realizada pelo CNJ sobre a condução dos processos da Lava Jato. Gente, eles vão ser todos cassados. A juíza foi responsável pela vara de operação em Curitiba depois que Sérgio Moro foi para o Ministério da Justiça. Salomão também decidiu afastar os desembargadores federais Carlos Eduardo Thompson Flores. O desembargador Thompson Flores foi afastado também. Loraci Flores de Lima, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e o juiz federal Danilo Pereira Júnior, atual responsável pela vara da Lava Jato. O trio foi afastado por descumprir ordem do Tribunal Superior Federal conforme a decisão. Tá? Em sua decisão, Salomão cita infrações administrativas graves e fortes indícios de faltas disciplinares e violações e deveres funcionais da magistrada sobre a atuação de Hart na Lava Jato para justificar o afastamento. A gente ainda não está sabendo, tá? Não temos para hoje na fila do pão quais são exatamente as infrações administrativas graves e fortes indícios de faltas disciplinares, violações de deveres. É um monte de nada que eles dão como justificativa. Isso está virando moda, virou rotina agora. A justiça ela precisa ser específica, ela tem que explicar qual é exatamente o motivo, qual foi o motivo. A decisão do afastamento, continua o texto, deverá ser analisada na sessão de terça-feira, dia 16. Um dos principais pontos levantados pelo corregedor foi a atuação de Hart em homologar um acordo em 2019 entre o Ministério Público Federal e Petrobras e autoridades dos Estados Unidos. Mas não foi sobre esse mesmo tema que Sérgio Moro foi livrado da cassação? Ele foi livrado da cassação sob a mesma acusação. Como que a Gabriela Hart não desfruta do mesmo privilégio que foi ali o acordo entre a Petrobras, os executivos da Petrobras e os Estados Unidos, a jurisdição dos Estados Unidos?
Pelo acordo homologado por Hard, alvo de questionamento por congressistas do PT no CNJ, cerca de 3 bilhões de reais de multa e indenizações a serem pagas pela Petrobras a órgãos dos Estados Unidos seriam destinados ao Brasil e a uma fundação privada ficaria encarregada de gerir o uso desses recursos. Isto não aconteceu. Nenhuma fundação privada foi indicada para gerir os recursos. Nenhuma. Foi um planejamento que nós caímos em cima, denunciamos, metemos a boca, eu, Paula Marisa, Camila Abad, Esté Papaiano. Foi o auge do Divas da Opressão e nós metemos o pau. Nós falamos mesmo, um monte de gente chamando a gente de traíra, que não sei o quê. E era uma organização privada que, inclusive, tinha ligação com ONGs que financiavam a finalização da vida de bebês nos ventres de suas mães. Mas o juiz Sérgio Moro, ele foi livrado. Agora, a Gabriela Hard e os desembargadores, gente, Thompson Flores, olha, é de cair os butiá do bolso, viu? Sinceramente. Aí o Oi Luiz pede para lembrar sempre, tá? Salomão, o juiz Salomão, chegou ao STJ por meio de uma indicação do presidente Lula em 2008, no segundo mandato do petista. O juiz também foi titular na segunda vara empresarial do Rio de Janeiro e chegou ao posto de desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, indicado por quem? Por Lula. Então, o Luiz Felipe Salomão afastou a Gabriela Hard, que disse para ele, se você continuar nesse tom, a gente vai ter problemas. É ou não é? Ai, eu tô lembrando da cena de Lula dizendo, eu só tô aqui para o Sérgio Moro. Vocês lembram disso, né? Então tá. Bom, vamos falar do escândalo mundial que virou aí as denúncias do Elon Musk, gente. E a coisa entornou de vez. A CIA foi intimada oficialmente para prestar depoimento lá no Comitê Judicial da Câmara dos Deputados americana para falar do STF, o que eles estavam fazendo aqui falando com o STF em plena campanha eleitoral, não é? E aí o Dr. Fabrício Ribeiro, nosso amigo, ele disse o seguinte, ó, segundo fielmente o roteiro apresentado no Fio de 11 de abril, Musk comunicou oficialmente ao STF que teve que entregar ao Congresso americano as ordens judiciais emitidas ao X para suspensão de contas e remoção de conteúdo. Sim, Musk teve, porque elas foram objetos de requisição. Por lá, a questão está passível de enquadramento como interferência ilegal em uma empresa norte-americana, o que é considerado grave. O movimento torna a exposição dos fatos irrefreável. É questão de tempo para escancarar ao mundo o que houve e está havendo por aqui no Brasil, não se tendo mais como colocar o gênio de volta na lâmpada. Eu fiz um vídeo às 15 horas, hoje, falando sobre as denúncias, né? Agora é irrefreável. As provas estão vindo de foguete. E esse foguete não vai dar ré. Não é um foguete qualquer. O Fabrício continua aqui. Talvez isso explique o ensaio de desembarque de parte da mídia tradicional no último final de semana. Lembram que eu falei para vocês no vídeo das 3 horas hoje? Numa aparente tentativa de sacrificar um peão para salvar a rainha. E também a pressa de algumas autoridades em virar a página, no caso Musk. Porém, diante da proporção que as coisas tomaram, será muito difícil essa tentativa de abafo caso dar certo. Ainda assim, é também necessário ter atenção para um outro desfecho possível, presta atenção nisso aqui, no qual o Brasil se alia de vez ao bloco sino-soviético, hoje também chamado de sino-russo, assumindo o afastamento do bloco ocidental. O recente encontro entre Lula da Silva e Xi Jinping e a subsequente visita do presidente do PT à China para festejar o comunismo são sinais claros disso. Até aqui, na opinião do Fabrício Rebelo, está acontecendo bem rápido. E aqui, olha, o Elon, ele postou CIA intimada por comitê do Congresso dos Estados Unidos para falar sobre STF. Eu postei aqui a foto de capa que eu coloquei, né, na capa, mas vamos aprofundar sobre isso. Tem mais. Olha, a X, né, o perfil da X Corporation, X-Corp, foi formalmente intimada pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos a fornecer informações sobre as ordens do Supremo Tribunal Federal do Brasil em relação à moderação do conteúdo. Para cumprir suas obrigações de acordo com a legislação dos Estados Unidos, a X, a X-Corp,
respondeu ao comitê. Foi o que eu avisei hoje para vocês. Tinha gente entendendo errado que a solicitação do Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados americana tinha solicitado alguma coisa para o STF ou para Alexandre de Moraes. Não, isso foi solicitado para o X. E o melhor, como o X é uma empresa privada, não tem essa de que não era da gestão de Elon Musk. Não, a empresa agora é dele e ele vasculhou todos os arquivos desde a fundação da empresa. E ele tem acesso a tudo. E pior, ele tem direito a ter acesso a tudo. É isso que é mais escandaloso e mais temerário para o castelo dos nada ortodoxos defensores da democracia, né? E aí, o Elon Musk ainda postou o seguinte: as leis dos Estados Unidos impedem o X de participar em corrupção que viole as leis de outros países, que é o que Alexandre está a exigir que façamos. Meu Deus, olha isso, gente! Jesus Maria José. O Elon Musk acabou de postar que o Alexandre de Moraes está exigindo que o X viole leis de outros países e participe de corrupção. Quem está falando é o Elon Musk, não sou eu só estou dando a notícia, tá, plataforma? Te amo. Olha, eu não sei onde vai parar essa história, não, mas eu quero saber o que você acha. Onde que você acha que vai parar essa bagaça toda? Porque no final das contas e no frigir dos ovos, meu amigo, a canoa virou. A canoa virou e, como disse o Fabrício Rebelo, vai ser muito difícil recolocar o gênio na lâmpada.